Gente, que loucura! O mundo está mudando a uma velocidade incrível, e no centro de tudo isso está o carro elétrico. Por muito tempo a gente ouviu que o futuro seria elétrico, mas parecia algo distante, caro, coisa de filme. O grande obstáculo, o que impedia essa revolução de acontecer de verdade, era a bateria. Pense nela como o coração e o pulmão do carro, tudo ao mesmo tempo. A bateria não só define a distância que você pode viajar antes de precisar parar, mas também determina o preço final do veículo. É por isso que, até agora, ter um carro elétrico na garagem parecia um sonho para poucos. Uma bateria eficiente e barata é a chave que abre a porta da mobilidade elétrica para todo mundo. O problema é que as baterias de lítio que usamos em quase tudo, dos nossos celulares aos carros elétricos de hoje, têm seus desafios. Elas são caras porque o lítio é um material limitado e controlado por poucos países, o que cria uma dependência geopolítica complicada. Além disso, quem nunca percebeu que o celular descarrega mais rápido no frio? Com os carros elétricos acontece a mesma coisa. Em um dia gelado, a autonomia do carro pode cair drasticamente, gerando aquela famosa ansiedade de autonomia, o medo de ficar parado no meio do caminho. Essas limitações eram a grande barreira que impedia os carros elétricos de superarem de vez os carros a gasolina. É exatamente aqui que a história começa a ficar emocionante. Empresas como a BYD, que na verdade nasceram como gigantes de baterias antes mesmo de fabricar carros, entenderam que para mudar o jogo, era preciso reinventar a bateria. Não adiantava apenas fazer pequenas melhorias. Era necessário criar uma solução completamente nova, que resolvesse os 3 grandes problemas de uma só vez: o custo alto, o desempenho no frio e, claro, a segurança. A BYD percebeu que não existia uma única bateria mágica para todos os carros. A necessidade de quem usa o carro para ir ao trabalho é diferente da de quem quer cruzar o país em uma viagem longa. Por isso, a grande tacada de mestre da BYD, que estamos vendo se desenrolar agora em 2026, é uma estratégia dupla. Eles não estão apostando em uma única tecnologia, mas em 2 frentes de batalha diferentes para conquistar o mercado. De um lado, uma tecnologia para tornar os carros elétricos tão acessíveis quanto os populares a gasolina. Do outro, uma tecnologia para os carros de luxo, oferecendo uma segurança e autonomia que pareciam impossíveis. Essa abordagem inteligente é o que está causando um verdadeiro pesadelo para as montadoras tradicionais, como a Toyota, que apostaram em um ritmo mais lento de inovação. A BYD está acelerando para um futuro onde o carro elétrico não é uma opção, mas a escolha óbvia. Olha que incrível essa primeira solução da BYD para popularizar de vez os carros elétricos. Eles estão trazendo para o mercado as baterias de íon de sódio. O nome pode parecer complicado, mas a ideia é genial e simples. O sódio nada mais é do que o sal. Isso mesmo, o sal que a gente tem na cozinha, presente em abundância nos oceanos. Isso significa que o material principal dessa bateria é extremamente barato e fácil de encontrar em qualquer lugar do mundo, acabando com a dependência do lítio. Com isso, o custo do componente mais caro do carro elétrico despenca. A BYD já está colocando essas baterias em seus modelos de entrada, como o Dolphin, com o objetivo de que eles custem o mesmo que um carro a gasolina popular. Mas a mágica não para no preço. Sabe aquele problema de a bateria perder eficiência no frio? A bateria de íon de sódio resolve isso de forma espetacular. Testes mostram que, mesmo em temperaturas de menos 20 graus Celsius, ela mantém cerca de 90% da sua capacidade. Isso é uma mudança radical para quem vive em lugares mais frios e tinha receio de adotar um carro elétrico. E tem mais. A velocidade de carregamento é outra vantagem. Essas baterias podem ir de 10% a 80% de carga em menos de 15 minutos, usando os carregadores que já existem por aí. É quase o tempo de parar para tomar um café na estrada. Para o uso do dia a dia, para ir e voltar do trabalho, ou levar as crianças na escola, é a solução perfeita. Agora,
Para o outro lado do mercado, o dos carros de luxo, e para quem ama viajar longas distâncias, a BYD preparou sua arma secreta, as baterias de estado sólido. Pense nas baterias atuais como um saquinho com líquido inflamável dentro. A bateria de estado sólido troca esse líquido por um material sólido, como uma cerâmica. O resultado? Uma segurança absurda. Nos testes, os engenheiros perfuraram a bateria com um prego de aço, cortaram ao meio, e ela simplesmente não pegou fogo. Isso elimina o risco de incêndios e permite remover pesadas placas de aço de proteção, deixando o carro mais leve e eficiente. É o fim daquele medo que algumas pessoas ainda têm sobre a segurança dos elétricos. Com a bateria de estado sólido, a autonomia deixa de ser uma preocupação. A densidade de energia é tão alta que a BYD consegue construir baterias com metade do tamanho e do peso das atuais, mas com o dobro da capacidade. Isso significa carros com autonomia de 1.000 quilômetros. Imagina só, você poderia dirigir de São Paulo até Brasília sem precisar parar para recarregar. É uma liberdade que muda completamente a experiência de ter um carro elétrico. Enquanto muitas montadoras ainda estão prometendo essa tecnologia para o futuro, a BYD já está começando a colocá-la nas ruas em sua marca de luxo, a Yangwang, mostrando que o futuro que eles prometem já começou a se tornar realidade. Agora prepare-se para a parte mais maluca dessa história toda. Estamos acostumados a pensar no carro como algo que se desgasta e perde valor com o tempo, certo? O motor cansa, a lataria envelhece. Mas a BYD está virando essa lógica de cabeça para baixo com o que podemos chamar de bateria imortal. As novas gerações de baterias, tanto as de estado sólido quanto as Blade, estão sendo projetadas para durar um número impressionante de ciclos de carga e descarga, cerca de 10.000 ciclos. Isso é um salto gigantesco em relação ao que tínhamos antes, que já era bom. É um nível de durabilidade que transforma completamente nossa relação com o veículo. Vamos fazer uma conta simples para entender o que isso significa. Se pegarmos um carro com uma autonomia modesta de 400 km por carga e multiplicarmos pelos 10.000 ciclos de vida útil da bateria, chegamos a um número inacreditável: 4 milhões de quilômetros. Isso mesmo, 4 milhões. Um carro comum, a gasolina, mal chega a 300.000 quilômetros antes de começar a dar problemas sérios no motor e em outras partes. Essa bateria foi projetada para durar mais do que o chassi do carro, mais do que os bancos, mais do que o painel e, honestamente, talvez mais do que o próprio dono. O carro vira um bem que se desgasta em volta de um coração de energia que permanece quase novo. Essa longevidade extraordinária abre um mundo de possibilidades. O carro deixa de ser apenas um meio de transporte que gasta dinheiro e se transforma em um ativo de energia. Pense nisso. Quando o carro ficar velho e for para o ferro velho, daqui a uns 15 ou 20 anos, a bateria dentro dele ainda estará com cerca de 80% de sua capacidade original. Ela está longe de ser lixo. Essa bateria pode ser removida e ganhar uma segunda vida como um sistema de armazenamento de energia para a sua casa. Ela pode guardar a energia solar gerada durante o dia para você usar à noite, garantindo autonomia energética para sua família por muitos e muitos anos. E a revolução continua com a tecnologia Vehicle to Grid, ou do veículo para a rede. Com uma bateria tão durável, você pode usar a energia do seu carro para alimentar sua casa todas as noites, sem se preocupar em desgastar a bateria. Você carrega o carro no trabalho ou durante a noite, quando a energia é mais barata, e usa essa energia em casa no horário de pico. Cálculos mostram que você poderia fazer isso todos os dias por 27 anos. E a bateria ainda estaria funcionando perfeitamente. Seu carro se torna um banco de energia sobre rodas, uma parte ativa e inteligente da sua casa e da rede elétrica da cidade. É uma mudança de paradigma total. Então, como a BYD está conseguindo fazer tudo isso tão rápido, deixando gigantes da indústria para trás? O segredo não está apenas na tecnologia,
mas na filosofia da empresa. A BYD não é uma montadora tradicional que decidiu comprar baterias para fazer carros elétricos. A BYD é uma empresa de baterias que decidiu construir carros ao redor de sua principal tecnologia. Essa diferença é fundamental. Eles dominam o componente mais importante, mais caro e mais complexo do carro elétrico. Enquanto os outros dependem de fornecedores, a BYD controla seu próprio destino, inovando em um ritmo alucinante. Essa autonomia é possível por causa de algo chamado integração vertical. É um nome chique para uma ideia simples. Eles fazem quase tudo sozinhos. A BYD é dona das minas de onde extrai os materiais na América do Sul e na África. Possui as fábricas que processam esses químicos, produz seus próprios semicondutores, que são o cérebro do carro, e tem até sua própria frota de navios cargueiros para transportar tudo. Ao controlar cada etapa da produção, desde a matéria-prima até o carro pronto na concessionária, eles eliminam o lucro de dezenas de intermediários. Isso não só permite que eles tenham preços muito mais baixos, mas também que façam melhorias e mudanças na linha de produção com uma agilidade que nenhuma outra montadora consegue igualar. Essa velocidade é o que mais assusta a concorrência. Enquanto as montadoras ocidentais e japonesas ainda estão debatendo estratégias, formando comitês e esperando por novas regulações, os engenheiros da BYD já estão na fábrica, produzindo em massa as baterias de estado sólido e refinando a química das baterias de íon de sódio. Eles não estão esperando o futuro chegar. Eles estão construindo esse futuro agora, em escala industrial. Essa agilidade dá a eles uma vantagem competitiva imensa, permitindo que se adaptem e lancem novas tecnologias antes que os outros consigam sequer terminar o planejamento. É uma corrida que a BYD já está liderando com folga. No fim das contas, a combinação de carros elétricos acessíveis para as massas com as baterias de íon de sódio e carros de luxo ultra seguros e de longa autonomia com as baterias de estado sólido cria uma tempestade perfeita. A BYD está eliminando, um por um, todos os argumentos que ainda sustentavam a compra de um carro a gasolina: o preço, a autonomia, a segurança e a durabilidade. Com baterias que duram milhões de quilômetros e podem energizar sua casa, o carro a combustão começa a parecer uma tecnologia do passado, barulhenta, poluente e cara de manter. A estratégia da BYD não é apenas para vender mais carros, é um plano para finalmente decretar o fim da era da gasolina.